2000. O assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, muito bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Sinine. Bom dia, ouvintes da Band News. Muitos assuntos importantes hoje aí na pauta. Eu queria começar por um assunto da Vale. A gente já falou, né, da interdição, tanto pela Justiça Estadual quanto Federal, entendendo a paralisação das atividades da mina de fábrica, mesmo que a decisão da Justiça Federal seja parcial, acatou parcialmente, mas decisões importantes. E há uma outra decisão, há uma multa aplicada à Vale pela Controladoria Geral da União de 86 milhões de reais que a Vale está recorrendo no Supremo Tribunal Federal. E ontem o ministro Nunes Marques, da segunda turma do STF, foi o primeiro a votar e votou pela derrubada da multa, causando aí um certo assombro em muita gente, principalmente nas pessoas ligadas ao caso, associações de vítimas, indignadas aí com esse voto do ministro Nunes Marques para anular uma multa de 86 milhões de reais aplicada pela Controladoria Geral da União à Vale. A CGU aplicou à Vale essa multa de 86 milhões de reais, a Vale recorreu e o Nunes Marques, o primeiro a votar no STF, tem mais 4 ministros para votar, ele pediu pela anulação da multa. O que acontece? Essa multa ela foi aplicada com base na lei anticorrupção. A CGU aplicou a lei anticorrupção para dar essa multa, chegar nesse valor para essa multa. Mesmo reconhecendo, não tendo havido a prática de suborno ou propina, a CGU entendeu que houve embaraçamento, dificuldade da fiscalização, ou seja, que a mineradora agiu de alguma forma para dificultar a fiscalização, por isso aplicou a multa de acordo com o artigo 5º da legislação anticorrupção. O ministro Nunes Marques, ele entendeu que a aplicação desta lei para aplicar essa multa não se sustenta, justamente porque, no entendimento deles, não houve corrupção. Pode ter havido dificuldade de fiscalização, fraude em documentos, pelo que tudo indica das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, houve fraude em documentos, ou seja, informações falsas, né, colocadas nos documentos, mas não teria havido corrupção, pagamento de propina, suborno. Esse é o entendimento, né? Você vê que são nos detalhes aí, né, da letra e da língua portuguesa, nesses detalhes que eles se apegam aí. E então o ministro primeiro a votar diz que não pode aplicar essa lei de corrupção para dar essa multa de 86 milhões de reais à Vale. Então ele pediu a anulação desta multa. Como eu disse, faltam 4 ministros para votar na segunda turma do STF, e até o dia 13, sexta-feira 13, devemos ter uma decisão, a não ser que algum ministro peça vista. Falta Luiz Fux, falta Gilmar Mendes, falta André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça e Dias Toffoli. Ainda vão votar, que compõem a segunda turma do STF. Mas até o momento, pelo primeiro voto, essa multa será anulada por esse debate se enquadra ou não na lei anticorrupção. A Vale, né, diz que não, o ministro Nunes Marques entendeu assim, então pediu pela anulação da multa. Só lembrando, gente, que não houve realmente, até o que se sabe, um pagamento de propina ou corrupção por parte da Vale, nem das suas empresas terceirizadas, né, todo aquele problema lá na liberação das licenças para funcionamento da mina do Córrego do Feijão, da barragem 1 especificamente, mas o que a polícia apontou é que houve colocação de informações falsas para a liberação de documentos de estabilidade da barragem, né? Aí, se você entende isso como corrupção ou não, aí vai ser esses meandros aí que eles estão discutindo, né? Que houve uma fraude, tudo indica que sim, mas a questão da corrupção no entendimento do ministro não, porque não houve propina nem pagamento de corrupção. Então, mais uma atualização dessa questão do Vale que não acaba nunca, né? Impressionante. Lá se vão 10 anos, né? Quase 11 anos, 10 anos de Mariana e 7 anos, né, já de Brumadinho, e ainda estamos discutindo este caso especificamente de Brumadinho, porque não há nenhuma decisão da Justiça. E ainda estamos tendo problema com a Vale aqui no município de Ouro Preto, como recentemente ocorreu aí na mina de fábrica. Então, esse assunto ainda vai render muito. Luciano Sinini, outro assunto interessante, esse sim vou pedir até para a Priscila soltar aqui um trecho de uma fala do vice-governador Matheus Simões, na sexta-feira. Solta aí, Priscila, por favor.
Vamos ouvir aí só um segundo aí, o vice-governador. Essa fala do vice-governador está gerando uma polêmica imensa. Ele deu uma entrevista falando sobre a decisão do TCE que pediu que fosse suspensa a questão da implantação das escolas cívico-militares. Uma liminar derrubou essa decisão do TCE, depois o TJ voltou e referendou a decisão do TCE proibindo a implantação das escolas cívico-militares, limitando a implantação dessas escolas. E o vice-governador Matheus Simões falou sobre isso na sexta-feira e está dando um mal-estar danado no Judiciário Mineiro. Vamos escutar aí, Priscila, por favor. Oi? É possível? Não, pelo tá. vídeo a gente não consegue A gente ouvir. coloca- Coloca ele no pegar microfone, aqui. por Você gentileza. consegue me mandar, Murilo? Que aí eu consigo pôr aqui. Deixa eu Ou ver você aqui. narra um pouco Sim, também não, na a verdade, fala dele. ele na sexta-feira, basicamente, ele falou que ele entendeu que a decisão tanto do TCE quanto do Tribunal de Justiça são ações que extrapolam o poder do judiciário, que acuam o poder executivo, e ele foi muito afirmativo aí, falando que quando assumir o governo de Minas, que vai ocorrer em breve, ele vai enfrentar essa situação e vai, inclusive, colocar limites no poder do judiciário. Ele falou que se ninguém limita o STF, aqui em Minas Gerais é diferente, que ele limitará o poder do judiciário mineiro. Aí, vamos ver se Vamos eu consigo ouvir. colocar aqui. Vamos lá. Olha aí. Judiciário, de Tribunal de Contas. Eu não admito interferência de Judiciário, de Tribunal de Contas em decisões administrativas. Bom, se querem ficar presos em tecnicalidade para tentar impedir que a gente faça o sistema crescer, eles escolheram o adversário errado. Porque advogado eu também sou, e eles podem se preparar que eu vou criar mais 5 modelos diferentes, eles vão ter que correr 5 vezes atrás de mim na justiça, é o que eu disse aqui. Podem preparar para mandar me prender, porque eu vou abrir colégios cívico-militares assim que eu entrar no exercício como governador do estado dentro de menos de 60 dias. Respeito muito os poderes, desde que eles respeitem o papel do executivo e que eles se restringam a decidir sobre aquilo que compete a eles pela Constituição. Se tentarem atravessar a linha, vão ter que sofrer as consequências, porque nós não estamos submetidos ao judiciário como muitas vezes parece. Eles têm limite e alguém tem que começar a frear a atuação dos juízes nesse país. Se infelizmente o STF não encontra limites em Brasília, em Minas Gerais o Tribunal de Justiça vai começar a conhecer limites. Impressionante como ele usa a palavra eu várias vezes. Pois é, Né? e Eu. Declaração forte, né, do vice-governador Matheus Simões, como eu disse, que em breve será governador do estado com afastamento, né, a saída do governador Romeu Zema para se candidatar à presidência. E vocês imaginem como caiu essa declaração no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é uma classe, né, que por mais que há vários grupos lá dentro, é uma classe super corporativa e nesse momento um ataque à instituição, né, Tribunal de Justiça, vocês imaginem a repercussão disso. Claro, o vice-governador está apostando nesse momento que a população está contra decisões do STF, ele aproveitou para dar essa lambada também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Tribunal de Contas do Estado, querendo agradar a um público aí, um eleitorado que está insatisfeito com as atuações do judiciário no Brasil como um todo. Só que há diferenças, né, e há um risco nessa postura. Quem sou eu para dar conselho para o vice-governador, né, e pré-candidato à reeleição ao governo de Minas, Matheus Simões? Mas a gente sabe que comprar algumas brigas, ele não tem muito a ganhar, né? E comprar essa briga com o Tribunal de Justiça, ele ainda vai ser um candidato aí ao governo de Minas, vai assumir, vai se candidatar à reeleição, né? Eu não vejo muito o que ele pode ganhar com essa briga, né? Talvez ele tá achando que ele vai ganhar votos com essa briga. Por mais, eu não estou nem entrando no mérito da discussão, tá, Luciano e Cine ouvintes. Só estou falando da postura, né? Ele pode até achar que é atribuição exclusivamente do Executivo decidir sobre as escolas cívico-militares. O TCE fala do orçamento, né, dos gastos não previstos, por isso a decisão, referendada depois pelo TJ, mas ele disse que não aceita, e essa palavra, eu vou colocar limites na atuação do Judiciário Mineiro. Exatamente. Eu é muito forte. Então, assim, eu acho que, né, cautela e caldo de galinha, né, não faz mal a ninguém nesse caso aí. Mas, como eu disse, quem sou eu para dar conselho ao vice-governador Matheus Simões? Mas ele tem que lembrar, gente, ele tem uma longa estrada para percorrer ainda e não vejo, como eu disse, não vejo nada que ele possa ganhar com essa briga com o TJ. Claro, importante marcar uma posição, mas eu digo a escolha das palavras, a entonação, né, foi para o enfrentamento. Direito dele, mas também ele tem que estar ciente que, com certeza, né, diretas ou indiretamente, vai haver algum tipo de represália. E, com certeza, como eu disse, nesse momento,
por mais fragmentado que seja o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nesse momento todos se unem, né, porque veem como um ataque à instituição. O vice-governador é muito capaz, já demonstrou isso em vários momentos, mas ele tem que entender também, né, que a língua é o chicote do corpo, né? Quanto mais poder a gente tem, maiores são as responsabilidades, né? A gente que está aqui, somos jornalistas, temos um microfone aqui, a gente às vezes se excede aqui nas falas e né, a gente tem que assumir essas responsabilidades. Ele, como vice-governador, toda hora discursando, toda hora dando entrevistas, essa responsabilidade se torna ainda maior, né? E essa relação com os poderes, que às vezes é complicada mesmo, legislativo, judiciário, né? Nessa relação com o executivo. Volto a falar, não estou entrando nem no mérito da questão, ele pode estar até certo na argumentação dele, a gente pode discutir isso depois, mas é mais sobre o tom e sobre a reação, né? Isso caiu muito mal no final de semana aí, grupos aí de desembargadores, no caso do TJ, e conselheiros, no caso do Tribunal de Contas do Estado, logicamente repercutiram, fazendo várias críticas a essa postura extremamente agressiva do vice-governador Matheus Simões. Mas vamos ver, né, como é que vai se desembolar essa história. Fato é que hoje está ainda repercutindo mal dentro do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado, essa fala aí do vice-governador Matheus Simões, que foi na sexta-feira da semana passada. É isso, Luciana, Sinini. E tem mais da política, não é isso, Sinini? Isso